Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre a história da síntese da ureia e dos novos materiais. Nosso grupo é composto pelas acadêmicas Amanda Zavascki Ferraz, por mim, Marielle Rosemary de Oliveira e Yara Minelli Silva Melo. Os nossos professores responsáveis é Michele Barcelos e Valmir Von Dentes. Vamos adiante. Bom, o que era a química orgânica e inorgânica antigamente? Lá por meados aí do século XVIII, os alquimistas eles tinham um pouco de dificuldade de lidar com essas químicas, né? O que era orgânico e o que era inorgânico. Então, eles trabalhavam por formas mais semelhantes, por características incomuns, né? Os comportamentos das substâncias, né? E animais pareciam ser muito diferentes das substâncias encontradas em minerais. Então, a gente vai ver aí a semelhança entre a química orgânica e a química inorgânica naquela época, que não era muito definido. E assim eles trabalhavam com as características. As características encontradas, né, que elas eram sólidas, né, boa parte, né, do que eles encontravam era sólido, e que eles tinham baixo ponto de fusão. Mas a única característica que não era em comum era que quando as substâncias extraídas de minerais tinham altos pontos de fusão. Então, eles trabalhavam por semelhanças, né, para se achar por meio dos laboratórios deles. Então, mais para frente, houve aí John Jacob Berzelius, né, um professor muito importante da época, tanto é que ele nomeou alguns símbolos, né, da tabela, como o nátrio, e entre outros, né. E devido a essas noções anteriormente faladas, né, que eu mencionei, que eles estavam meio que numa bagunça, eles trabalhavam por semelhanças, em 1807, 1808, mas 1807, para ser exato, esse cientista, né, que ele era sueco, ele apresentou uma teoria para esses dois tipos de materiais, né? E anteriormente era trabalhar só por características em comum. O que ele fez? Ele dividiu elas no meio. Então, ele fez uma teoria mais aceita pelo pessoal da época, os alquimistas, que era a teoria do vitalismo. Ou seja, que a orgânica ela tinha força vital, certo? E então isso basicamente quer dizer que os organismos vivos, né, a força vital, né, tudo isso envolvido que era meio que uma química mais viva, né, que é ao contrário da química inorgânica. Então ele separou essas duas ao meio, que uma haveria força vital, né, que ela seria sempre assim, e a inorgânica seria sem força vital. Como ele era um professor muito reconhecido na época, ele tinha vários alunos. E teve um que acabou abalando essa teoria por descobrir uma nova forma, né, de apresentar isso de maneira diferente. E isso vai ser tratado pela minha colega aí, pela Amanda Zavascki. Então, gente, a grande surpresa foi quando, em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler, ele, por acaso, sintetizou a ureia, né? Que é uma substância orgânica a partir de outras duas substâncias inorgânicas. Então, ele sintetizou a... Desculpa, o objetivo inicial dele, com certeza, não era sintetizar a ureia, né? Mas, sim, sintetizar o cianato de amônio a partir dessas outras duas substâncias inorgânicas, que era o cianeto de prata e o cloreto de amônio. Então, como funcionou? A gente consegue ver aqui do lado esquerdo do nosso slide a primeira reação ocorrida foi o cianeto de prata aquecido juntamente com as moléculas de gás oxigênio presente no ar, formando assim duas moléculas de cianeto de prata sólido. Depois disso, aqui na segunda reação, o que ele fez foi tratar esse cianeto de prata com cloreto de amônio, formando assim outras duas substâncias, que foi o cloreto de prata sólido, né, e o cianeto de amônio aquoso.
Aí, então, ele fez uma filtração para separar o sólido do aquoso. E a gente consegue ver a última equação que o cianeto de amônio sólido foi aquecido, né, para então formar a ureia. Então, o que a gente consegue perceber primeiro aqui, que o cianeto de amônio aquoso, ele solidificou. A gente não encontrou muito na literatura como isso acontece, mas por se tratar de um sal simples, a gente pode imaginar que ele deixou o cianeto de amônio aquoso num canto, né, para evaporar o solvente, que provavelmente é água, e assim conseguir fazer com que formasse, com que ele ficasse sólido, vamos dizer assim. Então, ele sólido foi aquecido, tá? E então foi formado cristalzinhos brancos, que daí depois de vários testes, né, descobriram que se tratava da ureia. Que a ureia, a gente consegue ver aqui do lado direito a estrutura dela, é essa estrutura aqui do lado direito. Então, assim, essa síntese, ela na verdade foi um marco muito grande, né, para abalar a teoria da força vital, né? Claro que não foi o único marco que fez essa teoria abalar, mas ela com certeza foi muito importante. Além disso, ela foi muito importante por ser o pontapé inicial para a criação de novas técnicas, de técnicas mais avançadas para a realização de sínteses orgânicas, que são utilizadas até hoje, é uma parte muito importante da química, né? E que ela está em constante evolução, em constante melhoria. Quem vai falar dessas evoluções é a Yara. A evolução das sínteses orgânicas, elas são muito importantes e acontecem até os dias atuais. Não apenas das sínteses orgânicas, mas também das inorgânicas e a síntese em geral. São todas importantes. E a ureia, como a gente pode ver, é uma molécula simples e ela possui apenas um carbono. Mas com a evolução que aconteceu na síntese até os dias atuais, permite que a gente possa abranger moléculas com uma complexidade estrutural muito maior, como é o exemplo do Taxol, que ele possui 47 carbonos, e a gente pode ver uma diferença muito grande entre ele e a ureia, e ele foi sintetizado em 1994. Sínteses complexas como o Taxol, elas foram permitidas, pois ocorreram vários desenvolvimentos para que isso podia acontecer, como o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas laboratoriais, o avanço da metodologia da síntese, tornando ela mais seletiva, além do planejamento estratégico adotado para executar a síntese. E todas essas sínteses produzem muitos resíduos e acabam poluindo muito. E às vezes não tem o que ser feito com essa síntese. E a química verde, ela vem nesse intuito, no intuito de diminuir os resíduos que são gerados durante as reações, fazendo com que as reações ocorram de maneira mais sustentável. Em 1992, Carlson, ele propõe o conceito de que a reação ideal seria realizada com a água como solvente, com produtos baratos, não tóxicos, com materiais de fácil acesso, e a obtenção do produto seria de forma fácil e com alto rendimento. Mas para complementar esse conceito de reação ideal de Carlson, o Ender ele diz que o número de etapas da reação determina o custo, o tempo e a quantidade de resíduos produzidos. Quanto mais tempo demorar a reação, quanto mais etapas ela tiver, mais resíduos serão descartados e mais de reações com uma complexidade estrutural extrema. É necessário que ocorra um planejamento detalhado para que ocorra durante as etapas da síntese mais de uma reação a cada etapa, para que a síntese ocorra em menos tempo. Complementando esse conceito de reação ideal,
feito por cálcio. O Ender, ele diz que o número de etapas determina o custo, o tempo e a quantidade de resíduos descartados, pois quanto maior o número de etapas, mais resíduos serão descartados. E a química verde, ela vem nesse intuito, no intuito de fazer com que as reações ocorram de maneira mais sustentável. Então, galera, esse foi o nosso trabalho, né? Um pouco sobre a separação da química orgânica e da química inorgânica, um pouco sobre como foi a síntese da ureia, né? E um pouco da evolução também da síntese, que é uma parte muito, muito importante da química, né? E que é o que a gente vai ver mais à frente, quando a gente falar sobre química orgânica, principalmente. A gente agradece muito que vocês tenham ficado até o final e tido paciência com nós até o final. Muito obrigada. Muito obrigado e até mais.